Olá pessoal, hoje eu vou mostrar como resolver o erro de conexão entre o PHP e o MySQL que gera essa mensagem No such file or directory. Bem, o que é esse erro? Ele é um erro que ocorre na conexão com o banco de dados. Quando a gente tenta utilizar o PHP com o MySQL, pelo PDO ele não deixa, o Apache nem consegue executar a página porque o PHP dá problema, e quando a gente tenta usar o acesso ao MySQL pela classe MySQLi, ela retorna esse texto No such file or directory, dizendo que não foi possível encontrar um arquivo ou diretório. Mas bem, o que acontece com isso daqui? Por que ocorre esse erro? Bem, existem vários motivos para ocorrer esse erro. O mais comum, eu vou mostrar até para vocês aqui, localhost. O mais comum para executar esse erro é que o driver do MySQL ele não está instalado ou habilitado. Então o que você vai fazer? Você vai criar um arquivinho PHP, como eu criei, um arquivo que eu dei até o nome info.php, e vai chamar o PHP info, que vai trazer esses dados aqui. Para saber se o seu driver de conexão com MySQL está habilitado, você vai vir em Ctrl F, vai procurar por PDO, e aqui em PDO Support, você verifica quem que está habilitado. Os drivers PDOs que estão habilitados são o MySQL e o SQL SRV, que é para poder conectar com o SQL Server. Bem, sabendo que esses drivers estão habilitados, o que você vai fazer? Você vai verificar a tua conexão com o teu banco de dados. Por quê? Porque esse erro, No such file or directory, geralmente acontece com containers. E eu já vou explicar o porquê. Então, a primeira coisa que você vai ver vai ser o seguinte. Você vai ver como que está o seu banco de dados. Eu baixei do Docker Hub o MySQL, fiz o pull aqui da imagem. Só que o que acontece? Aqui no guia, ele manda criar o container com esse comando docker run --name solve mysql -e, aí você seta a senha do usuário root e passa qual versão do MySQL você quer. Só que esse comando aqui, ele não, primeira coisa que vai dar problema, ele não exporta a porta do container, melhor dizendo, ele não expõe a porta do container para que seja acessível fora do mesmo. Para executar o MySQL, eu recomendo recriar o container com esse comando aqui, docker run --name, aí você coloca qualquer nome que você quiser, aqui eu coloquei MySQLDB, você exporta para a porta 3306, que aí você expõe essa porta para que esse banco de dados seja visível e seta a tua senha de pass de usuário root aqui. Eu vou deixar esse comando na descrição para vocês, se vocês quiserem. Eu recomendo recriar o seu container exportando essa porta, senão isso já não vai funcionar a conexão com o MySQL. Mas bem, eu criei o container, eu verifiquei o driver do PDO do MySQL está habilitado. O container ele está com a porta, ele está ativo, né? Oh, meu pai eterno. Ele está ativo. Vamos pegar. Ele está ativo e está com a porta sendo exportada, ó, que nem aqui, ó. Está iniciado e está exportando para a porta 3306 do meu localhost. Por que eu não consigo conectar com o banco de dados? Por PDO, esta página não está funcionando e usando a classe MySQLi da No such file or directory. Por quê? Porque o teu banco de dados ele está instalado num container. Ele não está instalado no teu host, no teu localhost. Então o que acontece? O driver do MySQL ele não consegue ler que existe um banco de dados na sua máquina.
Então, como que eu faço para minha conexão voltar a funcionar? Eu venho aqui na minha string de DNS e troco localhost por 127.0.0.1. Por quê? Porque a porta do banco de dados está sendo exportada para a porta 3306 do meu host local. E com isso eu mando escutar no meu host local como se fosse outra máquina. Então vou dar agora um salvar aqui. E olha só o que acontece. Vou executar o exemplo aqui com o PHP e ele já me traz os dados que eu tenho na minha tabela. No caso aqui ele fez o encode do JSON, né? Fez um JSON encode e aí gerou os dados. Assim eu consigo fazer o acesso ao banco de dados normalmente e resolvo qualquer problema de conexão. Ah, mas o PDO funciona do mesmo jeito? Do mesmo jeito. Por exemplo, a gente vir aqui na DNS do PDO e trocar localhost por 127.0.0.1, o driver ele é enganado para achar que ele está acessando um outro endereço de IP. E nesse outro endereço de IP tem a porta 3306 que tem o banco de dados, o acesso ao banco de dados MySQL. Então ele vai funcionar normalmente, quer ver? Vamos dar um Ctrl S aqui para salvar. Dar reload aqui no meu exemplo. E aí ele vai trazer os dados também, ó. User ID 3, aqui o login José, password, senha e a data de cadastro. Pois bem, pessoal, era isso que eu queria mostrar para vocês. Para resolver o erro no such file or directory, que ocorre quando você vai conectar com o banco de dados, a gente simplesmente faz o quê? A gente simplesmente vem aqui e troca localhost por 127.0.0.1, que o MySQL conecta facilmente com o nosso PHP. Eu espero que tenha ajudado vocês e tchau, tchau!